Graça e paz, meus amados, meus irmãos e irmãs. Carlinhos falando, né? É um prazer aqui enorme, né? Estar ouvindo, né? É um pedido, né? Na verdade é um comando do nosso líder Mário, né? Que tem sido um líder exemplar, né? Eu entrei na célula dele tem pouco tempo aí, né? Tem uns 2, 3 meses, né? E eu acredito que o seu exemplo de vida, né? O seu exemplo como líder, né? Assim como vários líderes da Bíblia, né? Me fez, né? Estar na célula dele. E aí, a pedido dele, né? Creio que, usado por Deus, né? Pediu essa semana para que algumas pessoas ministrassem, né? Em alguns dias especificamente, né? Para que a gente ministrasse. E hoje chegou meu dia, né? Sexta-feira, né? Chegou meu dia de ministrar. Então, eu queria primeiramente pedir a você que você não visse aqui, né, o Carlos falando, tá? O Carlinhos, como muitos me conhecem, tá? Mas eu queria que você ouvisse a palavra de Deus, tá certo? Porque o que eu queria dizer é que, como homem, né, eu sou falho, tenho minhas falhas, certo? E Deus conhece as minhas falhas, né? E conhece as suas falhas também. Então, não cabe a mim, não cabe a você julgarmos. Então, que você ouça a voz do Espírito nesse momento, tá? Se eu estou aqui, é porque o Espírito Santo de Deus me permitiu. Então, eu queria primeiramente começar orando, né? Eu queria que você baixasse a sua cabeça aí, de onde você estiver, e começasse a orar, tá? Pai bendito, Senhor, te rendemos graças, Senhor, por este dia maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz em nossas vidas, Senhor. Obrigado pela vida de Mário, Deus, que tem sido um líder exemplar, assim como falei, Deus, e tem sido usado tremendamente, Senhor, para que com as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, porque nesta manhã, Senhor, o Senhor vem para nós, ó Deus, trazer uma palavra, Senhor, e queremos ouvir a tua palavra, queremos obedecer a tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, da melhor forma possível. Eu estou aqui, Senhor, somente para fazer e cumprir a tua palavra e a tua vontade, Deus. Eis-me aqui, Senhor, como um cordeiro vivo, como um sacrifício vivo, Senhor, agradável a ti, Senhor. Que a minha mente seja a mente de Cristo, que o meu falar, Deus, seja o teu falar, Senhor. Que as pessoas possam ver em mim, Deus, Jesus. Que as pessoas possam ver em mim, Deus, aquilo que o Senhor é, Senhor. Um exemplo de vida, que eu possa ser um exemplo também de vida, Senhor, para muitos e para muitas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, como um cordeiro, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para fazer somente a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Eu queria trazer para você um texto, né, que está lá no livro de Gênesis 22, tá? Queria que você abrisse. É uma história, acredito que bem conhecida de todos. Eu tô com a garganta meio ruim porque, rapidamente, um parêntese, eu fui inventar de botar cerâmica aqui em casa e a poeira, né? Então fiquei com a garganta meio ruim. Não é coronavírus, está amarrado, né? Mas voltando ao texto, Gênesis 22, né? Fala da história, né, de Abraão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abraão, no livro de Gênesis 22, que diz assim, a partir do versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, né, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albadou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, né, e Isaque, seu filho, e fendeu-lhe lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera.
Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse: Abraão, a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Dê uma paradinha aí, certo? Eu queria voltar para o versículo 1, né, que fala o seguinte: aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e Abraão disse assim, ó, eis-me aqui, né? Essa palavra eis-me aqui, né, ela segue alguns princípios bíblicos, né, que eu acredito que segue alguns princípios bíblicos. Primeiramente, Abraão, ele tinha uma vida íntegra diante de Deus, uma vida santa. Ele tinha uma vida, né, de obediência a Deus. Então, quando Abraão diz assim, eis-me aqui, automaticamente, né, ele estava ouvindo a voz de Deus, ele diz, eis-me aqui, ele estava dizendo, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Abraão simplesmente, né, ele estava ouvindo a voz de Deus. Ele estava obedecendo a voz de Deus. E daí um dos princípios para que Deus, né, use a sua vida e para que Deus traga sobre você aquilo que você tanto deseja é a obediência. Então, obedecer, né, foi o que levou Abraão, né, a ser um dos homens, né, a Bíblia diz, o pai de muitas nações. Então, foi o que levou Abraão a ser pai de muitos filhos. Então, Abraão, ele tinha uma característica que era obedecer a Deus, né? E eu fico pensando, né, naquela circunstância, né, lendo o texto, né, a que ponto, né, Abraão ouvia a voz de Deus. Eu fico imaginando, será que se fosse nos dias de hoje, né, se fosse comigo, com você, e Deus lhe dissesse, Carlos, né, Mário, Alexandre, né, o outro aí da célula, me dê o seu filho como sacrifício, né, o que você faria? Mas trazendo para os dias de hoje, né, no contexto de hoje, talvez não seja o seu filho hoje, né, mas às vezes Deus tem te pedido algo e você tem negado. Talvez Deus tenha pedido algo para mim, para você, né, e temos negado. E temos desobedecido, né, a sua voz. E aí é um momento em que a gente devemos refletir, né, fazendo uma comparação com Abraão e conosco mesmo, nos dias de hoje, nos dias atuais. Né, Abraão, como eu falei, ele era um homem que obedecia a voz de Deus. Em momento algum, você vai observar que em vários textos, em várias passagens da Bíblia, ele sempre diz, eis-me aqui. Né? E será que a gente sempre, né, assim como Abraão, estava sempre disposto a dizer a Deus, eis-me aqui? Será que eu e você estamos dispostos, né, a dizer, eis-me aqui, em qualquer circunstância de nossas vidas? Né? Ali eu acredito que foi um momento crucial na vida de Abraão, né, em que ele teria que entregar o seu filho, o seu único filho, né, para que fosse ofertado a Deus, para que fosse sacrificado para Deus, né? Mas depois que a gente aprende, né, a história de Abraão, né, que uma história de obediência, né, e a Bíblia diz que Deus ama a obediência, né? Então eu acredito, irmãos, que Deus jamais deixaria, né, um pai sacrificar o seu próprio filho. Mas aí Deus, ele sempre quer provar você, né? Ele quer sempre provar até onde vai a sua fé, meu amado, né? Assim como ele provou a fé de Abraão, né? Então, quantas vezes, né, nós somos questionados ou questionadores, né,
e relutamos com algumas coisas que o Senhor tem pedido para nós. Como eu tinha falado, né? Às vezes Deus, por exemplo, esse foi um momento, eu confesso que quando o Mário botou lá na célula para que alguns ministrassem, né? E eu relutei por alguns minutos, né? E fui olhar a lista e vi que estava faltando, e o Senhor disse: obedeça, me obedeça. Então eu coloquei ali, e disse: Senhor, eu não sei o que eu vou falar no dia, eu não sei o que eu vou dizer no dia, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então quantas vezes, né, nós relutamos e desobedecemos ao Senhor, né? E este texto é bem interessante porque um dos princípios, como eu falei, que traz sobre nossas vidas, sobre a vida de Abraão, e que a gente deve trazer como exemplo, é a obediência, né, em primeiro lugar, e em segundo lugar a fé, né? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que não se veem. Então Abraão ele teve fé, né? E ele sabia, né, que Deus ia prover. Quando ele pediu o seu filho, né, como sacrifício, Abraão sabia, ele tinha fé de que né, o filho dele ia morrer, né? Ele já sabia disso, ou que Deus ia prover. E aí ele não pensou duas vezes, né? E eu quero trazendo para os dias atuais, né? Eu queria dizer a você que não relute, né, quando Deus lhe der um comando, quando Deus lhe der uma ordem, quando Deus disser vá, faça, me obedeça, ou então quando Deus lhe pedir algo, dê ao Senhor, dê aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Porque se Deus está te pedindo, meu querido, falando sinceramente, é porque Ele é o Deus. A Bíblia diz que em todos os textos você lê lá, Deus ele é provedor, né? Que significa Jeová Jireh, né? Deus é o Senhor, Deus é o Salvador, Deus é puro, Deus é justo, Deus é santo, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Então, Deus ele é. Deus ele é. Então, ele é todas as coisas na sua vida. Então, se você crê nisso, Deus ele só quer o melhor para você, o melhor para mim. Amém? Então, quantas vezes nós somos questionados, né? Questionamos aquilo que Deus quer para a nossa vida e não damos um passo de fé, né? Não damos um passo de obediência, né? Porque simplesmente algumas circunstâncias da vida nos fazem acreditar que não conseguiremos, mesmo a gente com Deus. Às vezes a gente chegamos até a duvidar, né, do que Deus pode fazer, né, em algumas circunstâncias, em algumas situações. Claro que você sabe que Deus ele vai fazer conforme aquilo, né, que Ele quer. Mas para isso você precisa também se colocar numa posição de honra. Você precisa orar, você precisa fechar as brechas da sua vida, né? Você precisa jejuar, você precisa estar em todo o tempo em comunhão com o Senhor, né? A palavra do Senhor diz: bendito o varão que anda nos meus caminhos e as segue. Bendito é a ovelha que anda nos meus caminhos e as segue. Então que possamos ser ovelhas obedientes, né? Mas vamos voltar ao texto de Abraão. Eu queria ler com você o versículo 8, que diz assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então Abraão sabia em todo o tempo que Deus ia providenciar o cordeiro, né? Tanto que depois do texto você vai ver que lá dentro do mato, né, Deus proveu um cordeiro amarrado, né? E esse cordeiro
né, é colocado no lugar de Isaac. Que diz assim o 9: E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, aleluias, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse, novamente, né? Eis-me aqui. Então disse: Não estendas as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Aleluia. Quantas vezes Deus não tem pedido para mim e para você um sacrifício pesado, vamos dizer assim, pesado. E será que muitas vezes temos dado esse sacrifício ao Senhor, né? Será que muitas vezes, quantas vezes você tem dado esse sacrifício pesado ao Senhor, né? Porque Deus, Deus ele só quer provar a minha e a sua fé, assim como ele provou a fé de Abraão, né? Como eu falei algumas vezes, Abraão sabia, né, que Deus ia providenciar um cordeiro. E o sacrifício do seu filho, né, foi substituído por um carneiro. E o Senhor viu o coração de Abraão, né? E Abraão, por ser provado, passou naquela provação. Será que em alguns momentos das nossas vidas nós somos aprovados diante de Deus? Quantas vezes, né, o Senhor quer provar a nossa fé e quer testar a nossa fé e quer ver até onde a gente vai, né? Então, que possamos, né, ser provado por Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir ao Senhor, né, e que possamos ser aprovados pelo Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Filipenses 4, 6, que diz o seguinte, meu amado: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ação de graças. Então, se você está passando por alguma situação nesse momento, né? Se você tem passado por alguma dificuldade, eu não sei, né? Somente o Senhor sabe, né? Se é financeira, se você não tem tido paz na sua casa, paz no seu trabalho, paz com o seu vizinho, não porque você queira não ter essa paz, mas porque algumas vezes, né, Satanás tem tentado trazer algumas discórdias, né, no nosso lar, algumas discórdias financeiras, né, algumas discórdias dentro do nosso lar, né? Então, se você tem passado por algumas dificuldades financeiras, saiba que o Senhor, né, Ele só quer te ouvir. O Senhor, Ele quer que você se achegue a Ele, né, se ajoelhe, vá lá no seu quartinho, na sala, no quintal, na varanda, e comece a orar. E comece a dizer a Deus: Senhor, Deus, eu tenho passado por isso. Senhor, eu tenho sofrido nessa área. Senhor, eu tenho passado por esta dificuldade, mas o Senhor é o Deus de provisão. Amém? O Senhor é o Deus que vai prover, que vai te tirar
desse lamaçal. Vai te tirar dessa circunstância que você acha que não tem solução, né? Então, se coloque no lugar, se coloque na posição, peça a Deus: Senhor, hoje eu desejo ter paz. Hoje eu desejo que a minha casa seja uma casa de oração. Hoje, Deus, eu desejo que as minhas finanças sejam tratadas. Hoje eu desejo, né, que a minha despensa esteja cheia, Senhor, em nome de Jesus. Hoje eu desejo, Senhor, que os boletos do colégio sejam pagos, em nome de Jesus. Então, se eu quer ouvir, quer que você se disponha e que você converse com Ele. Amém, amado? Então, se coloque no lugar, converse com Deus, porque Deus, Ele quer ouvir a sua voz, porque Ele é um Deus de provisão. Deus vai prover para você, assim como Ele proveu o sacrifício para Abraão, né? No lugar do seu filho Isaac, Deus substituiu. Então Deus vai trazer para você o mantimento, vai trazer para você a paz que você tanto deseja, vai trazer para você a cura daquela enfermidade que talvez você tenha. Em nome de Jesus, eu declaro enfermidade curada, eu declaro finanças saradas, né, em nome de Jesus. Então, que possamos estar no lugar de obediência, assim como Abraão fez, e dizer ao Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu queria que você fosse rapidamente para um texto lá de Mateus 6:25. Rapidamente, Mateus 6:25. Eu vou abrir com você aqui. Mateus 6:25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, né? De comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, meu amado, o Senhor em todo o tempo, Ele sempre está trazendo e dizendo em vários textos da Bíblia que Ele é o Deus de provisão. De você, por que você está se preocupando aí? Porque a gente se preocupa tanto, né? Quando passa por algum aperto, né? Um aperto lá, um apertaço mesmo, e simplesmente a gente abandona a nossa fé. Misericórdia. Que possamos pedir perdão ao Senhor por tantas vezes termos negligenciado a nossa fé diante do Senhor. Porque às vezes, meu amado, Deus ele está te provando. Ele só quer provar a tua fé. E você muitas vezes tem cedido às ciladas de Satanás. Você tem ficado angustiado, triste, amargurado. Eu costumo dizer a Vitória aqui, né, em casa, isso eu falo para mim, tá? Digo como exemplo meu aqui de casa, eu conversando com minha esposa, Vitória. Eu digo: amor, como é que às vezes as pessoas passam por tantos problemas, né? Financeiro, saúde, na área de às vezes falta o mantimento da tua casa, né? Que eu vou dizer, nos dias de hoje, né, tem sido muito difícil as coisas, né? E aí, conversando com ela, eu digo: tem muito cristão que se diz cristão, né, que está aí abandonando a sua fé, trocando Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode te curar, te sarar, trazer o mantimento, trazer a tua provisão. E muitas vezes você e eu temos abandonado esse Deus. E eu digo a Vitória: como é que pode? Tem muitos cristãos que abandonam a Deus simplesmente porque não acreditam mais que vai ter solução. Misericórdia.
misericórdia das nossas vidas. Deus é o Deus da solução, mano. Então eu digo, amor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, né? Porque eu digo a ela, eu não aceito quando a gente passa, ela sempre diz, amor, tu é tão alegre às vezes, rapaz, o negócio tá pegando fogo e tu não tá nem aí. Eu digo, não tô nem aí mesmo não. Quem me conhece sabe, é sorriso no rosto sempre, não quero saber não dou bola. Comigo não tem tristeza, não tem depressão, não tem rancor, mágoa, porque isso aí, meu amado, ficou na cruz do Calvário quando Jesus entregou a sua vida. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E na cruz do Calvário ele levou tudo isso. Então, o sangue de Jesus, ele me libertou de tudo isso. Então eu não aceito. Eu tenho isso comigo, eu não aceito. Não aceito a derrota, não aceito ficar amargurado, não aceito ficar triste. Né? Então que possamos andar segundo a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, como o texto fala, né, em Mateus 6,25, não andeis ansiosos com coisa alguma. Então, se você tem andado ansioso nesses dias aí, né, que falando um pouco do coronavírus, eu estava evitando falar, mas vou falar um pouco. Se você tem andado ansioso com o que vai acontecer amanhã, né, eu queria lhe dizer, não tenhas medo, meu amigo, porque o Deus a quem você serve é o Deus de provisão. É o Deus que vai trazer no teu lar a paz. Você não precisa de dinheiro não, meu amigo. Você não precisa ser rico. Você não precisa, você precisa do necessário. Você precisa da provisão de Deus. Você precisa daquilo que Deus quer para a sua vida. E o que Deus quer para a sua vida é que você ande no caminho reto, no caminho da salvação, que você seja honesto, que você seja puro. A Bíblia diz, se há alguma virtude, né, nisso pensai. É mais ou menos assim. Se há alguma virtude em ser honesto, puro, santo, nisso pensai. Então Deus, ele é o Deus que vai prover e que sempre proveu as suas necessidades. Não é por conta desse coronavírus aí, o Covid-19, que as coisas vão mudar, não. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus, amado. Ele é Deus, aleluias. Creia nisso, amém? Então que possamos, né, ouvir a voz do Senhor em todo o tempo. Assim como Abraão ouviu a voz de Deus e simplesmente ele dizia, eis-me aqui. Então que você cumpra a vontade de Deus na sua vida. Eu queria finalizar com um texto, né, que todos conhecem, que é João 3,16, que eu vou abrir aqui. Eu sei de qual, mas eu gosto de abrir, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repara aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Então, meu amado, se Deus ele deu o seu único Filho, assim como ele pediu a Abraão, o único filho de Abraão, Isaac, para o sacrifício, é porque, de fato, o Senhor, ele te ama. O Senhor, ele te quer bem. O Senhor, ele quer ter um encontro contigo. O Senhor, ele deseja o melhor para a sua vida. Então que possamos estar no centro da vontade de Deus. Que possamos ser assim como Abraão, né? Obedientes e homens e mulheres de fé. Amém? Então que você nesta manhã seja tremendamente abençoado por esta palavra, assim como todas as vezes que eu leio esse texto, eu sou tremendamente abençoado, porque Abraão foi um exemplo de homem obediente e um homem de fé. Então que nesses dias atuais, nesses dias, né, possamos não temer
né, a nada que o mundo vem trazer para nós, porque temos um Deus que vai prover todas as coisas. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por uma circunstância difícil, seja qual for ela, seja qual for, a salvação de um parente, quando você estiver de joelho lá orando, seja qual for, lembre-se desta palavra: Deus, ele vai prover todas as coisas na sua vida. Amém? Eu queria encerrar orando, né, agradecendo a Deus por tudo, por esta palavra, por este ensinamento da Bíblia, né? Está lá no livro de Gênesis que o Senhor traz para nós. Senhor bendito Deus, muito obrigado pela vida, Senhor, de Abraão, este homem obediente, este homem de fé, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos que ele tem trazido para a nossa vida, Senhor, nos dias de hoje. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor trouxe sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E assim queremos, ó Deus, entregar, Senhor, a Ti, Senhor, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias, ó Deus. Se há, Deus, alguma coisa disso em relação ao que eu falei, queremos, ó Deus, Te entregar, Senhor, neste momento, Senhor. Que possamos, ó Deus, de fato, Senhor, ouvir a Tua palavra e obedecê-la, Senhor. Que possamos, ó Deus, não só, Deus, dizer que existe a palavra fé, mas que possamos, ó Deus, praticar esta fé, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és Deus acima de todas as coisas. Não há outro igual a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre provê as coisas, ó Deus, no meu lar, Deus. O Senhor tem provido tudo, Senhor, aqui dentro da minha casa, Senhor, na minha família, na minha casa, na vida da minha esposa, na vida das minhas filhas, na vida dos meus pais, dos meus amigos, ó Deus. O Senhor tem trazido a provisão, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela provisão da salvação. Obrigado, Senhor, pela provisão da Tua palavra, Senhor, dentro de nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti, Senhor, confiamos e em Ti entregamos as nossas vidas, ó Deus. Então, eis-nos aqui, Senhor, para fazer somente a Tua vontade, Deus. Sim, Deus, eis-nos aqui para fazer, Deus, e cumprir, Deus, a Tua vontade, Senhor. Que possamos, ó Deus, de fato, Senhor, praticar a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra diz lá em Mateus 24 que dias difíceis virão, Senhor. Quando os Teus discípulos indagam, Senhor, quando será o fim dos tempos, e o Senhor diz que muitas coisas acontecerão, Senhor, e sinais acontecerão, Senhor Deus, mas ainda não será o fim, Deus. E temos visto, ó Deus, nesses últimos dias